Olá pessoal, eu sou a Lua Serena, mais uma vez com vocês aqui para essa série de vídeos sobre tarô. Serão então 22 lições sobre tarô e hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta que é muito frequente, que é: Lua, com qual deck eu tenho que começar a estudar o tarô? Então, ou uma outra pergunta também que fazem assim: Lua, mas qual é o tarô que você ensina? Então, gente, eu vou para responder essas duas perguntas, eu coloquei aqui dois decks diferentes. Bom, primeiro respondendo a segunda pergunta, eu vou começar pela segunda. Lua, qual tarô você ensina? Gente, todo mundo que ensina tarô, num curso completo, num curso de formação tarológica, vai ensinar qualquer tarô. Porque o tarô, ele é um oráculo específico, ele tem uma estrutura específica, que é uma estrutura de 78 cartas, divididas em dois grandes grupos. 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Nesse grupo de arcanos maiores é aquilo que vocês conhecem e que vocês estão vendo uma parte aqui, né? Louco, mago, a sacerdotisa, a imperatriz, imperador, o hierofante, os enamorados e assim por diante até chegar no arcano 21, que é o mundo, ok? Eles são os arcanos maiores, eles são os mistérios maiores. E aí você tem o grupo de arcanos menores, que são 56. São 4 grupos de cartas, que são os 4 naipes: ouros, espadas, copas e paus, que correspondem aos 4 elementos. Esses naipes, cada um desses 4 grupos de cartas, são 14 cada um dos naipes, sendo 10 cartas numeradas e 4 cartas da corte. Isso é o tarô. Isso é o tarô. Qualquer coisa que seja diferente dessa estrutura não é tarô. É um oráculo de cartas, mas não é um tarô. Pense assim, o baralho cigano é um tarô? Não, muito embora às vezes você veja vendido como tarô cigano, mas não é um tarô tecnicamente falando. Você pega as cartas do oráculo Wicca. É um tarô? Não, não é. É um oráculo de cartas. Você pega o oráculo da deusa, é um tarô? Não é, é um oráculo de cartas. Então as pessoas elas confundem, colocam como sinônimo de qualquer oráculo por meio de simbologia de cartas como tarô. Isso não é verdade. Tarô é o tarô, tem essa estrutura, tem os seus significados, a sua simbologia e tudo mais. O que acontece é que a gente tem o deck mais antigo que se conhece inteiro, refeito, que é esse aqui, que é o tarô de Marsella, do qual você vai ter a base para muita simbologia de decks posteriores. Você vai ter, por exemplo, esse de cima aqui, que é o Rider-Waite, que também é considerado um deck clássico, embora não tenha a mesma idade, obviamente, que o tarô de Marsella, que vai beber da fonte do tarô de Marsella, com algumas alterações na sua simbologia. Mas vocês podem perceber que as figuras elas são medievais, né? Então aqui, por exemplo, na sacerdotisa, aqui você vê no tarô de Marsella, como ele é um deck medieval mesmo, você vê uma espécie de abadesa que lembra muito a religião católica. Por quê? Porque era a religião de massa da época. Você não ia colocar aqui uma Yalorixá africana, não ia ter, né? É um oráculo ocidental, e nascido ali no berço, não nascido porque não se sabe as origens, tá? Só para constar, mas enfim, difundido principalmente na Europa, né? Então você vai ter figuras brancas, você vai ter figuras que vão lembrar muito a religião da época, principalmente quando você fala de cartas espirituais, que é o Papa e a Papisa, ok? Só que você vê que no Rider, ele vai beber dessa fonte. Então, o Papa, que é o hierofante, ele vai continuar tendo a mesma cara. No caso da sacerdotisa, também, só que com inserções simbólicas já da Golden Dawn. Por quê? Porque o deck Rider-Waite, ele bebe também dessa fonte esotérica da Golden Dawn, que foi uma ordem filosófica e mistérica e tudo mais, ok? Então, quando a gente fala assim, vou fazer um curso de tarô, você vai fazer um curso de tarô para te ensinar a ler qualquer um desses decks ou outros. O que acontece é que, como a gente tem muitos tipos de deck, sim, vão haver alguns decks que a simbologia vai ser bastante diferente. Então, para dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, se vocês olharem esses dois arcanos aqui, o imperador e a imperatriz, vocês vão ver que eles têm uma simbologia bem diferente. Esses dois aqui, né, ó, a imperatriz e o imperador.
Esses dois são desse deck aqui, ó, Angel. Ou seja, o que acontece nesse deck especificamente? A autora do deck vai pegar todo o significado dessas duas cartas, que vão se manter, continua sendo Imperador e Imperatriz. No entanto, ela agrega uma egrégora. Então ela vai olhar uma simbologia, provavelmente um anjo, que no estudo dela, ela assimila com o significado da Imperatriz, tá? E aí você vai ter decks lindos e maravilhosos e tão diferentes que a gente acaba ficando viciado e querendo colecionar um monte de decks por aí. É por causa disso. Mas a verdade é essa. Se você faz um curso de tarô, para aprender tarô, você vai aprender a jogar qualquer tarô. Sendo tarô, tá ok? Agora, obviamente, existem cursos específicos de alguns decks. Por exemplo, você pode ter um curso que é específico do tarô de Thoth, que é o tarô do Aleister Crowley. Por quê? Porque aquele tarô vai ser tarô, então o Crowley vai ter todo o significado do tarô, no entanto ele vai inserir outros saberes, ele também vai ter ali, né, vai agregar uma egrégora específica e vai inserir outros saberes, outras relações, outros símbolos. Por exemplo, se vocês prestarem atenção aqui no Rider-Waite, você já tem algumas outras coisas, como por exemplo as letras em hebraico, que tem toda uma relação com a própria Golden Dawn e a Cabala e tudo mais, tá? Então, tarô é tarô, não importa se é tarô, pode ser 78 papeizinhos recortados com os números, é um tarô, tá? Por qual eu devo começar então? Eu recomendo que vocês comecem por clássicos, ok? Eu recomendo que trabalhem com clássicos, por quê? Porque vocês concordam que se vocês forem começar com esse aqui, que é maravilhoso, que é lindo e tudo mais, vocês, vamos dizer que você não saiba nada de tarô, mas você também não saiba nada de angiologia. Você vai se complicar na hora de estudar. Então, é melhor que você comece, na verdade, com o clássico, porque aí você vai aprender o básico do tarô, né? O significado e o simbolismo. E aí, meu bem, a partir daí, o céu é o limite. Aí você vai, de repente, você gosta... Eu, por exemplo, adoro tarôs que tem um cunho pagão, assim. Então, eu tenho vários decks que tem essa pegada. Mas para ensinar, eu gosto de ensinar com os clássicos. O tarô de Marsella ou o Rider-Waite. Por quê? O tarô de Marsella, ele é muito interessante, principalmente quando a gente fala de arcanos maiores, porque é a simbologia básica da qual vão beber praticamente quase todos os decks que vêm depois. Alguma coisa vai ter do tarô de Marsella ali, né? Alguma coisa na maioria dos decks, tá? Então começar pelo tarô de Marsella, porque aí tem a questão das cores, da posição, por que cada carta tá olhando para um lado e tal, tem todo um simbolismo que tem um significado, ok? E quando você vai estudar os arcanos menores, aí, meu povo, eu não recomendo o tarô de Marsella. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês. Olhem como é a configuração dos arcanos menores do tarô de Marsella e olha a configuração do Rider-Waite. Qual é a diferença? A diferença é que quando a gente vai para o Rider, a gente tem cenas, ok? E quando a gente vai para o tarô de Marsella, a gente tem o simbolismo tradicional. Então, se eu falo de dois de copas, são duas copas, duas taças, tá? Se eu falo 4 de paus, eu tô falando de 4 coisas assim que parecem bastões, por assim dizer, tá? E olha o 3 de espadas, como até mesmo nos confunde, porque só vê uma espada e aqui um tipo de um gládio, né? Então isso confunde bastante. Por quê? Porque uma das formas de você memorizar 56 cartas é o visual. Então, o Rider-Waite, ele foi muito feliz, né? A Pamela Colman Smith, que foi quem desenhou o Rider-Waite, instruída pelo Waite, foi muito feliz, porque ao colocar cenas, ao colocar alguns símbolos, você já tem uma ideia formada do que é aquela carta. Claro que você vai estudar o significado, e claro que esse significado que aparece simbolizado aqui, esse símbolo, na verdade, ele vai sintetizar um significado, mas é para além, né? Então, um exemplo para vocês.
O as é tranquilo, né? Porque é uma mão vindo do céu, tem um porquê de vir do céu trazendo a moeda, no caso do Rider. No caso do tarô de Marselha, é simplesmente uma moeda com alguns arabescos. Agora veja no 3 de espadas. Se você olha essa carta, 3 de espadas, se você não sabe o significado, a imagem não te diz o que ela pode significar. Ao passo que quando você olha para cá, você já pode ter uma ideia do que é essa carta, né? Mesma coisa no 2 de copas. No 2 de copas a gente pode até inferir, né? Porque 2 coraçõezinhos, até a gente pode, sabe, fazer uma jogada. Aqui a gente tem certeza do que essa carta significa. Claro que isso aqui é uma representação externa, porque o 2 de copas, né, todos os arcanos têm a interpretação interna e externa, enfim. E aí o 4 de paus do tarô de Marselha e o 4 de paus do Rider. Você já começa a ter uma ideia do que pode ser essa carta, tá? Então, em resumo, pra gente fechar, qual arcano devo começar a estudar? Com qual deles? Com qual deck? Então, em resumo, com qual deck eu devo começar a estudar? Com clássicos. Não comece estudando outros decks muito elaborados, por mais lindo que você ache. Comece pelos clássicos. Para estudar arcanos maiores, pode ser o Rider-Waite ou o tarô de Marselha. Para estudar os menores, eu recomendo o Rider-Waite. Certo, meu povo? Então é isso e até o próximo vídeo.